Graça e paz a todos, é um prazer estar com vocês, a convite do presbítero Geiel de Oliveira, meu amigo. É muito bom estar com vocês, tendo a oportunidade de pregar, de falar da palavra de Deus. E eu quero saudar toda a juventude unida da Assembleia de Deus do Ano Bom, a Juadab, tendo como primeiro líder o nosso amigo Geiel, presbítero Geiel, presbítero Cornélio dos Reis, e tendo como pastor, presidente, pastor Felipe Beni. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E eu quero desde já, sem mais delongas, que vocês abram comigo em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está na versão Almeida, Revista e Corrigida. Agora na Almeida, século 21. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora na NVT, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Senhor, esta é a tua palavra, fala conosco por meio dela. Amém. Não vos conformeis. Essa é uma mensagem muito atual para nós, jovens do Senhor. Visto que há dois perigos que circundam a vida cristã. Um deles é o escapismo. É viver de uma maneira a só pensar na volta de Jesus e não ser relevante para esta terra. E não ser relevante no meio em que vivemos. Não ser relevante na comunidade em que estamos inseridos. Esse é o primeiro perigo. É o primeiro erro. Agora existe um segundo, que é o perigo do conformismo. É se conformar ao mundo. É se amoldar a ele. É não erigir nenhuma barreira mínima de separação para com ele. Embora existem esses dois perigos, eu penso que nós estamos ultimamente incorrendo mais no segundo perigo, no segundo erro, que é o erro do conformismo. E aqui cabe-nos ressaltar que pouco se prega sobre a eternidade, pouco se ora tendo em vista a eternidade, pouco se vive à luz da eternidade. Conte nos dedos os sermões que têm sido pregados sobre a volta de Jesus. Abrindo um parênteses aqui, na época em que meu pai foi convertido ao Evangelho, na década de 80, ele me disse que haviam muitos sermões sobre a volta de Jesus. Mas hoje há pouquíssimos, raros sermões que falam do advento glorioso da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o pregador do século XX, Leonard Ravenhill, vai dizer o seguinte: nós vivemos muito no tempo, somos muito terrenos, nós vemos como os outros homens veem, nós pensamos como os outros homens pensam, nós investimos nosso tempo como o mundo investe, nós deveríamos ser uma raça de pessoas diferentes. A máxima para nós hoje, jovens, é essa: antes de pregarmos, arrependei-vos para os pecadores perdidos, para os jovens que estão perdidos neste mundo, nós devemos pregar para nós mesmos: não vos conformeis. Como José, nós estamos no Egito, como Daniel, como Ananias, como Misael, como Azarias, nós estamos na Babilônia. E será que nós temos feito diferença como eles fizeram? O que nos tem diferenciado deste mundo?
E aqui cabe-nos pontuar que a maneira como nós usamos o nosso tempo revela, desnuda, muitas vezes, ídolos que estão dentro do nosso coração. E sabe o que tem consumido boa parte do nosso tempo, do seu tempo, do meu tempo? É o entretenimento. O filme, a série, o esporte. Em contrapartida, o tempo em que nós gastamos com essas coisas, nós não gastamos na meditação da palavra e nem de joelhos diante da presença de Deus. A nossa vida devocional é uma vida devocional fraca, uma vida devocional definhada. Enquanto isso, nós estamos gastando horas e horas a fio na frente de uma televisão, de um filme, de uma série. O entretenimento tem sido um dos grandes ídolos da nossa era. É por isso que há muitas igrejas que já estão adotando formas de entretenimento. Porque o entretenimento ganhou o coração do homem. E aqui eu pergunto, qual tem sido a nossa diferença? Qual tem sido a diferença de nós para os ímpios que gastam as mesmíssimas horas vendo as mesmas coisas? E aqui sem entrar no mérito se o que nós temos visto agrada a Deus ou não. Porque há muita série, há muito filme que o que propaga é somente uma violência exacerbada, uma nudez explícita. Mas sem entrar no mérito dessas questões, estamos falando aqui de como nós usamos, remimos o nosso tempo. E aí nós chegamos à conclusão, qual a diferença temos feito? Absolutamente nenhuma, se assim continuarmos. Então há muitas maneiras de se conformar com o mundo. Uma das coisas que tem feito muitos jovens se conformar com o mundo é o relativismo moral. É a famosa expressão, o que para você é pecado, para mim não é. Mas nós temos que lutar contra isso porque a palavra de Deus é uma verdade absoluta. E ela é que prescreve o que é pecado e o que não é. E se ela diz que é pecado, nós não podemos dizer o contrário. E aí vem a segunda parte do versículo, mas transformai-vos. A palavra do grego para o termo transformai-vos é metamorfo, que significa mudar de forma, transformar, transfigurar. É a mesma palavra usada em Mateus capítulo 17, versículo 2, para a transfiguração de Jesus no Monte da Transfiguração. Em nossa língua, essa palavra equivale à palavra metamorfose. Descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos mudar de dentro para fora. Glória a Deus por isso. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. Glória a Deus. Falar sobre metamorfose é falar sobre as mudanças daquele bichinho que vai mudando até se tornar uma borboleta. Nós temos aqui algumas fases desse animalzinho: ovo, larva, que é a mesma fase da lagarta, pupa, a pupa na crisálida, e depois ela se transforma na fase adulta, ou na imago, também chamado imago, que já é a borboleta em fase adulta. Percebe que isso que ocorre com a borboleta é uma mudança de dentro para fora. E olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho
a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Abrindo um parênteses aqui, jovem do Senhor, você não é transformado de selfie em selfie. Você não é transformado de post em post. Você não é transformado de fotos e fotos. Não, você é transformado de glória em glória, como pela imagem do Senhor, que vem do Espírito do Senhor. É interessante que há uma tradução de dois biblicistas, de Sunday e Hedlin, que diz o seguinte: não adoteis a moda externa e fugidia deste mundo, mas sede transformados em vossa natureza. Ou seja, assim como a borboleta tem a natureza de ser borboleta, desde o começo ela é borboleta. É só que no começo ela é apenas um ovo, depois ela passa para a larva e depois ela passa para a pupa, até entrar na crisálida e aí se tornar uma borboleta. Mas desde o começo ela é uma borboleta, ela tem a natureza de ser uma borboleta. Mas ela vai passando por transformações até chegar à fase adulta. Assim é o crente. O crente já tem uma natureza regenerada. O crente já tem o novo nascimento. O crente já tem uma natureza de filho de Deus agora. Ele já não é mais filho da ira. Ele já não é filho da desobediência. Ele é filho de Deus. E tendo essa natureza, agora ele passa por transformações. Ele é transformado diariamente, progressivamente, paulatinamente. Ele é santificado. É interessante pensar aqui que as duas sentenças desta oração nos mostram uma verdade. Em primeiro lugar, quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis, isto é uma ação nossa, é uma tarefa nossa, nós não devemos nos conformar com este mundo. Mas em segundo lugar, quando ele diz mais sede, ele traz a conjunção adversativa aqui, mais sede transformados, a oração passa para algo passivo. Ou seja, agora é tarefa, é obra de Deus. Nós somos transformados por Deus. Nós mesmos não transformamos a nós mesmos. Nós somos transformados por Deus. Nós, sim, não devemos nos conformar com este mundo, mas a obra de santificação é Deus que opera em nós por meio da sua graça. Glorificado seja Deus por isso. E o ponto aqui é que às vezes Deus usa o sofrimento. Deus usa das situações adversas. Deus se utiliza das vicissitudes, das intempéries, das adversidades da vida para nos moldar, para nos forjar segundo a imagem do seu Filho. Esse é o ponto. Deus muitas vezes nos coloca no seu cadinho, assim como a borboleta precisa ficar na crisálida, no casulo, para ser transformada, para passar por transformações até se tornar uma borboleta que pode voar. Assim é o crente. O crente muitas vezes é colocado no cadinho de Deus. O cadinho aqui é aquele vaso de argila onde os metais são fundados, onde passa por uma fundição os metais. Deus muitas vezes nos coloca no seu cadinho. Deus muitas vezes, por vezes, nos coloca no seu crisol. E como a prata e o ouro que precisam ser purificados, Deus nos coloca no seu cadinho e Ele vai arrancando as escórias que estão sobre nós.
Meus irmãos, que palavra gloriosa! Meus irmãos, que verdade maravilhosa! Que verdade que deve nos emocionar no sentido mais benéfico da palavra. Nós devemos ter consciência de que muitas situações que vivemos é Deus tirando as escórias de sobre nós. É Deus nos transformando segundo a imagem do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Por vezes nós questionamos a Deus. Por vezes nós reclamamos, está doendo. Mas é Deus nos purificando. É Deus tirando toda a mancha, toda a escória que ainda resta sobre nós, para que sejamos santificados, para que sejamos transformados. Nós estamos passando por uma metamorfose. Aleluia! E aí o versículo vai prosseguir dizendo: mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Pela renovação da vossa mente. Deus quer renovar a nossa mente. É metanoia. Deus quer trazer uma transformação na nossa mente, para que nós possamos ver todas as coisas com as lentes da Bíblia Sagrada, com as lentes da sua palavra, da palavra santa de Deus. Porque todas as vezes que nós olhamos o mundo ao nosso redor e conseguimos enxergar as coisas com uma cosmovisão cristã correta, com uma visão de mundo que emerge da palavra, que surge da palavra, meu querido e minha querida, nós não sentimos dificuldades com muitas coisas. Nós começamos a entender muitas coisas que há no mundo. Então, jovens do Senhor, entenda, Deus quer que nós não nos conformemos. E aqui, partindo para essas aplicações práticas, a primeira é óbvia: não nos conformemos com este mundo. É muito fácil se conformar com este mundo. É muito fácil fazer deste mundo um molde. É muito fácil fazer deste mundo algo que forjará as nossas vidas. E aqui existe algo que o mundo tem feito na mente de muitos jovens. É a questão de que o jovem precisa, de alguma forma, ser bem-sucedido na sua vida. E não existe nada de errado com isso. Não existe nada de errado nisso. Mas existe uma loucura, existe um devaneio excessivo, um afã descontrolado em querer ser aquilo que o mundo quer que você seja. É a autorreferência na qual Jonas Madureira fala na sua obra Inteligência Humilhada, quando você quer ser aquilo que os outros querem que você seja. Mas nós temos que ter como referência da nossa vida a teorreferência. Nós devemos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós não podemos nos pautar pela ego-referência, ser aquilo que nós queremos ser. Nós não podemos nos pautar pela eter-referência, autorreferência, ou seja, ser aquilo que os outros querem que a gente seja. A gente tem que nos pautar pela teorreferência, ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E não importa qual profissão, jovem, que você vai atuar, você precisa glorificar o nome de Cristo com isso. E aí, em segundo lugar, nós podemos falar de uma segunda aplicação, que é: mas sejamos transformados. Sejamos transformados pela palavra de Deus. Sabe qual é a nossa única tarefa nisso? É curvar a nossa cabeça e aceitar a transformação que vem de Deus. A única coisa que nós devemos fazer
é aceitar em fé, porque seremos completamente transformados por Deus. Foi um prazer estar com vocês, meus irmãos, jovens do Senhor. Que Deus abençoe a Joadab, que Deus abençoe o presbítero Cornélio, presbítero Geiel e o pastor Felipe Beni. Quero em breve estar com vocês novamente, será um privilégio. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor.